Então, Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, só nós quatro médios, mas a gente tem certeza, mais certeza absoluta, que tem muitos desencarnados acompanhando nossa ideia, ou nós acompanhando a ideia dos bons espíritos também, né? Então, agradeço muito por isso, agradecemos e pedindo que nós possamos ajudar os bons espíritos, porque eles sim têm o poder de Deus e têm também horário certo, porque eles são muito ocupados na seara do bem e nós estamos aqui querendo não, nós temos certeza que nós vamos acompanhar eles, porque nós temos fé, mesmo um pouquinho, mas essa fé pouca é que sustenta nossa caminhada no Evangelho, o Evangelho da verdade. E nós estamos atravessando dificuldades, mas nós não esmorecemos. Nós estamos aqui com toda a força, com toda a esperança, com toda a fé. Em nome de nosso irmão maior, nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos dar iniciado nossa reunião de hoje, onde o irmão vai ler e todos vão acompanhar o raciocínio da leitura da verdade, tanto nós encarnados como nós desencarnados. Que assim seja. Que seja. Então, do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E o título é Necessidade da Caridade segundo São Paulo. Item 6, item meia dúzia. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que tire. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, não tiver caridade, nada sou. E quando houver distribuído meus bens para os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agarça, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo espera, tudo sofre. Agora, as três virtudes da fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 13, de 1 a 7. Depois Kardec vai falando aqui também sobre, vou ler o primeiro parágrafo aqui onde Kardec fala sobre a caridade. De tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé.
é que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Boa noite, Alane. Então, o trecho aqui de Paulo, da primeira epístola de Paulo, capítulo 13, ele fala da caridade no seu sentido mais amplo, né? Interessante aqui, só para lembrança, se nós lemos em algumas versões da Bíblia, onde ele fala que se não tiver caridade, em algumas versões tá, se não tiver amor. Mas Kardec, analisando o sentido da palavra caridade e amor, ela mostra que o sentido da caridade, quando ela é no sentido de trabalho intenso, de renovação espiritual, voltado ao trabalho, aí ele coloca caridade. Nesse sentido aqui, ele não falou só de amor, ele falou de caridade. Nós temos amor no sentido mais amplo da palavra amor, e tem a palavra amor no sentido de prático, né? É o sentido prático do amor. E aqui, nesse aqui, o Paulo falou do amor no sentido prático. Por isso, o Kardec utilizou uma das versões, que a Bíblia tem algumas versões. Em algumas versões está amor e em algumas outras está caridade. E o Kardec usou a versão em vez de amor, da caridade, porque é o amor prático. E ele fala que ele coloca que pode ter tudo, né? Pode ter o dom de falar a língua dos anjos, homens, pode ter a fé muito grande, pode até distribuir o corpo para ser queimado, mas se não tiver caridade, que é essa vivência do amor, de nada vale. E ele, até no final, ele fala que as 3 virtudes são válidas: a fé, a esperança e a caridade são as 3 grandes virtudes, mas ele fala que a mais excelente é a caridade. Coloca ela, inclusive, até mais importante até do que a fé. O apóstolo Paulo coloca. Era só paz para vocês. Caridade, amor, fraternidade, beneficência, tudo isso leva àquela ideia de servir, envolve todas as qualidades, né, que nós devemos ter para com o próximo, para conosco mesmo. Ao servir, por exemplo, que os grandes nomes da humanidade nos deram, né? Jesus, depois mais recente, Francisco de Assis, Chico Xavier e tantos outros, nos leva a entendimento que a prática do amor é o servir incondicional. E nós vivemos numa sociedade, num mundo, onde nós somos convidados a um outro caminho, de ser servido. Ser servido. E aí eu vejo com um certo cuidado que hoje nós somos muito envolvidos, né, nos meios de comunicação.
para esse caminho, né, de cobrar o ser servido. São direcionados, né? Geralmente procuram mais esses motivadores. Eu diria que é motivadores do mal até. E é uma luta assim, muito complicada. Hoje eu tenho em casa 2 adolescentes, às vezes a gente se vê debatendo, conversando, né? E às vezes a gente ouve que nós vivemos num momento onde existe a liberdade de falar, de se comunicar, de conversar, de colocar as ideias, de se opor, né? Entre pais e filhos, né? A questão da ideia, o que eu acho que é uma coisa muito boa, que assim a gente vai se formando, né? Mas daí a gente conhece um pouco, né, sobre o que o outro está sentindo naquela vivência e é uma coisa meio surpreendente, eu diria, né? Questão não, mas eu vou na escola, mas eu vejo assim, que os professores estão lá a meu serviço, estão para me servir. Então, eles agem às vezes em casa de forma que eles veem os pais também como servidores deles. De balde, às vezes a gente mostra, né, aquilo que a gente vê nos nossos estudos e uma multidão nos serve. Uma multidão. Se eu estou aqui agora é porque muita gente está me servindo, né? De uma forma indireta ou indireta, né? Tanto familiar quanto profissional, quanto distante. E na questão dos filhos, né? Os filhos, eles são servidos o tempo todo pelos pais, né? E como despertar neles esse reconhecimento e essa visão da caridade que o Paulo fala aí, desinteressada, aquela caridade verdadeira, né? Quando ele lembra assim, né, que a caridade, ainda que eu me sacrifique, que eu entregue minha vida, e isso não está envolvido nela o amor, é um fanatismo muitas vezes, né? É uma coisa assim só para obedecer a uma ordem tantas pessoas fazendo. Só dá pegando um pedacinho, né, do que foi dito sobre Paulo. Então é uma situação assim que a gente vê que é uma luta, né? E é o tempo mesmo que vai dizer. Quando é adulto, né, já adulto, maduro, formado, a gente sabe que não há muito o que fazer, né? Quando quer, vai no centro espírita, vai na igreja, estuda, começa a se motivar para mudar um pouco o rumo das coisas. Mas quando está na fase adolescente, e que trouxe como herança alguns costumes, né, da infância, a infância ela, naturalmente é egocêntrica, aí fica uma coisa meio complicada. Mas passa, né? É uma fase. Né? A vida é só um compartilhamento. Alguém mais? Marcia Novo, de Francisca, São Maurício. Não, estou escutando aqui. A minha é ótimo. Agora o Francisco vai falar um pouquinho. Não, porque assim, caridade tem que ter sentimento, né? Caridade aí feita só através de dinheiro, aí não tá nem aí, porque é que é só dinheiro que faz caridade, né? Eu vejo aí as pessoas, até no meu serviço mesmo, quando começa a conversar, o outro já atravessa na frente, não deixa de falar. É melhor ficar logo calado, sabe? Ninguém tem paciência nem para escutar o outro, sabe?
É uma forma de caridade também. Aí eu pelo menos lá no meu seis não sobra nem vaga para me falar quase. Um vem, atravessa na frente, e o outro atravessa também, aí. Entendeu? E ninguém liga para ninguém, sabe? Tipo assim. Então tem que ter uma caridade pelo menos na hora de conversar, né? Não, o povo só pensa em, cada um pensa em si, né? Por isso que as coisas ficam difíceis, né? Só isso mesmo. Só lembrando, quando você falou que tem que ter sentimento, Baixo, eu achei interessante, assim, porque eu tenho um ponto de vista meu, esse é meu, né? Porque eu nunca li, eu nunca vi ninguém espírito nenhum falar, nenhum livro espírita ninguém falar, mas eu entendo, assim, para mim, praticamente eu poderia até dizer que a caridade material não existe. Porque a caridade, se você dá alguma coisa, se não tiver sentimento, ela não foi caridade. Então, só é caridade se houver o sentimento. Então, por isso que a caridade material, ela só é caridade quando ao lado do material houver um sentimento. Aí foi caridade. Mas se você doou alguma coisa sem nenhum sentimento de amor, sem nada, ela não é caridade, né? Pois é. Já tem gente que diz, eu dei muita cesta básica, que eu já posso ir pro céu. Pra quem foi, né, seu? Vamos, céu da boca da onça, Baixo? Pois é, só sou da boca da onça. Vamos passar para nossas radiações. O som da Ave Maria aí de fundo está na altura boa? Pra mim que tá bom. Pra mim também tá bom, Aguilão. Pra mim também tá bom. Certo. Tá bom.